Será que você não está sendo herói demais? Vamos sentar aqui e conversar um pouco sobre isso. Por que as igrejas de hoje em dia não estão crescendo? Hoje eu estou começando um desafio e eu espero conseguir cumprir ele. Há um tempo atrás eu tinha uma rotina de leitura muito boa, mas infelizmente eu quebrei essa rotina e consequentemente eu tive uma queda no meu rendimento de leitura, passei a ler muito menos. E por causa disso eu decidi me fazer esse desafio, para ver se eu retorno essa rotina de leitura e também ajudo na retenção de conhecimento daquelas coisas que eu estou lendo. E aí, de quebra, eu decidi então que por que não documentar todo esse processo e assim criar um conteúdo aqui para que aquilo que eu leia, o conhecimento que eu retenha, eu possa transmitir um pouquinho para você também. Basicamente o desafio vai ser o seguinte: todos os dias eu quero ler por 30 minutos um livro que eu escolhi e depois desses 30 minutos eu vou sentar e vou fazer um resumo de tudo aquilo que eu aprendi naquele dia. E aí depois que eu fizer esse resumo, no mesmo dia, eu vou gravar um vídeo falando o que eu aprendi. E assim, no final de tudo, eu vou ler como eu gostaria de ler e ainda vou poder ter conteúdo aqui para você. E o livro que eu vou começar a fazer esse desafio é esse aqui: Formador de Heróis. E é um livro que eu já estou lendo e eu tenho gostado muito do conteúdo que eu li até aqui. E por isso eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. E aí, para não deixar ninguém de fora, como eu já estou no meio do caminho, eu vou fazer um breve resumo de tudo que eu li até esse momento. Ser um herói é o que muitas pessoas vêm buscando. Ser o dono da melhor solução e ser reconhecido por isso. É isso que as pessoas estão buscando hoje em dia. Você ser a pessoa que resolve tudo. Eu não sei se você já ouviu ou usou a frase: se você quer bem feito, faça você mesmo. E essa é uma das razões que faz com que muitas pessoas estejam estagnadas em vários locais, várias áreas da sua vida. Porque tudo tem que ser ela que resolve, porque somente ela consegue resolver. Mas vamos para o que nos interessa. Como é que isso daí tem a ver com Deus, a nossa vida cristã, com as nossas igrejas? Porque se você ainda não percebeu, isso tem muito a ver com tudo isso. Muitas igrejas espalhadas pelo mundo vivem em uma cultura centralizadora, onde tudo não se passa de números. Quantas pessoas vão para o meu culto? Eu sou uma igreja bem sucedida, então porque muitas pessoas vão para o meu culto. Ou às vezes simplesmente por título, né? O meu cargo é o melhor porque eu faço ele da melhor forma possível. Outras já dizem que tudo é função do pastor ou do missionário, desde evangelizar até fazer a oração por um irmão que está enfermo. Nos dois casos, tudo que se passa na igreja é centralizada ou no quem ela é, na igreja em si, ou simplesmente no cargos de algumas pessoas. Mas infelizmente, muitas vezes isso acontece porque os próprios líderes e pastores estão mais preocupados em ser os heróis das suas próprias igrejas. Porque eles que detêm todo o conhecimento, eles que sabem as melhores formas de se fazer e acabam tentando fazer todas as coisas sozinhos. Isso é exatamente o contrário do que é necessário para o bom desenvolvimento da igreja. O segredo para o sucesso é o bom trabalho em equipe. Nunca é sobre uma única pessoa, mas sim sobre todos da equipe trabalhando juntos para assim cumprir as suas tarefas. O próprio Jesus trabalhou dessa forma. Ele reuniu a sua equipe e ensinou tudo o que ele sabia para eles. E a partir daí, ele fez com que eles fizessem o mesmo com outras pessoas. Então, este livro aqui, ele vai basicamente se dividir em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre os desafios de se tornar um formador de heróis. A segunda parte vai dar 5 passos práticos essenciais de um formador de heróis. E a terceira parte é sobre os resultados que traz a formação de heróis. E ele vai contar tudo isso com o objetivo de fazer com que você deixe de ser um herói e passe a se tornar um formador de heróis. O livro, logo no início, vai nos mostrar de forma muito assertiva que, no final de tudo, muito do que nós somos e o que fazemos
depende das perguntas que utilizamos para solucionar os nossos problemas. E deixa eu te contar um segredo. As perguntas fazem total diferença na hora de solucionar os nossos problemas. Através dessas perguntas, nós conseguimos até mesmo classificar, entre aspas, de alguma forma, o nível de uma igreja. O livro nos dá aqui uma classificação mais ou menos de 5 níveis de igreja, onde tem o nível do declínio, como vai ter aqui, ó, nesse quadrinho aqui, ó, o nível do declínio, o nível da expansão, crescimento, da reprodução e da multiplicação. Os líderes que fazem perguntas erradas, como por exemplo, no nível 1, que seria o de declínio, os líderes estão mais preocupados com perguntar coisas como continuo liderando neste ministério quando não há voluntários para ajudar, como evito ser desencorajado quando não estamos obtendo os melhores resultados que costumávamos obter. É justamente mostrando como as perguntas desse líder vai refletir de alguma forma na forma da igreja. Porque no final das contas, ele está simplesmente buscando responder perguntas que simplesmente vão responder coisas momentâneas daquela igreja, se focando muito mais nos seus problemas do que no que de fato eles podem fazer para o crescimento do reino de Deus. Essas igrejas de nível 1, por exemplo, elas estão focadas sempre na parte interna delas mesmas. Elas estão preocupadas com os seus próprios problemas e como elas podem, de alguma forma, aumentar os seus membros e fazer com que as pessoas que estão ali, elas trabalhem. Sendo que o que a gente vê é que, na verdade, as perguntas certas vão focar muito mais no reino de Deus e como nós podemos fazer discípulos para que o reino de Deus continue em movimento e continue crescendo. Que são as perguntas justamente de nível 4 e de nível 5. As perguntas certas. Por exemplo, um exemplo de pergunta nível 4. Como nós podemos nos tornar mais nativos na plantação de uma nova igreja? Ou então, como podemos fortalecer nossa cultura de formação de aprendizes para que mais ministérios se reproduzam? Ou então, uma pergunta de nível 5, como quais são as práticas de um formador de heróis que eu poderia usar, se aplicadas na igreja em que eu sirvo? Como arranjo tempo para discipular 6 ou mais pessoas que irão discipular outras pessoas? São perguntas que estão diretamente ligadas à missão que Jesus nos deu de fazer discípulos e à expansão do seu reino para muito mais do que as 4 paredes da nossa igreja, sim pensando em muitas outras igrejas. E então, para finalizar o nosso resumo, eu estou já justamente na segunda parte do livro, que vai falar sobre 5 práticas essenciais do formador de heróis. E as 5 práticas são as seguintes: pensando na multiplicação, dando permissão, multiplicando discípulos, ativando dons e construindo o reino. Eu estou na multiplicando discípulos. A pensando na multiplicação, que é a primeira, vai falar justamente como nós devemos... Celso do futuro passando aqui para falar que infelizmente o áudio do vídeo cortou e eu não percebi. Eu gravei mais ou menos 2 pontos, eu gravei 2 pontos sem saber. Nesse momento eu estava falando sobre o pensamento de multiplicação, que é algo de extrema importância. Jesus ele tenta nos mostrar isso, e porque ele pensava assim, o pensamento de multiplicação começa dele quando ele ensina os seus discípulos para fazer com que eles ensinem outros e assim por diante. Esse pensamento é de extrema importância porque tem capacidade de mudar a nossa vida e a das pessoas que estão ao nosso redor. É um pensamento contagiante. O pensamento de multiplicação é algo essencial. E precisamos lembrar que esse pensamento vem junto com o pensar grande e o sonhar grande. Um sonho que não é capaz de ser feito com as minhas forças, mas através das forças de Deus, através da multiplicação. Ele fala muito sobre multiplicar por 1000. Seu sonho é abrir 100 igrejas, multiplicando por 1000, eu não conseguirei abrir sozinho. Eu precisaria multiplicar pessoas, multiplicar discípulos que abram também igrejas. E o segundo ponto é dando permissão. É de extrema importância que seja dada permissão. Às vezes vem os medos que fazem com que a gente tenha receio de dar permissão. Será que vai ficar bem feito? Será que isso ele vai dar conta? Mas
Junto com o medo vem também a única possibilidade. Só é possível multiplicar se dermos permissões para outras pessoas. Dar permissão de que elas façam e produzam segundo aquilo que Deus tem capacitado elas. E com o nosso auxílio, justamente, primeiro observando o que a gente tem feito, depois fazendo com a gente auxiliando, até o momento que a pessoa se sinta à vontade o suficiente e capacitada o suficiente para fazer com suas próprias pernas e para andar com suas próprias pernas e fazer o projeto ela mesma. E assim as permissões vão caminhando até que a pessoa consiga andar sozinha e agora ela comece a ela mesma a multiplicar outros discípulos. E agora, o multiplicando discípulos é justamente o que eu li hoje. A importância de se multiplicar discípulos, de fazer uma pessoa que faça a mesma coisa que você e possa dar continuidade no processo. É criar um novo líder, é capacitar pessoas. Eu ainda não terminei o capítulo, mas está sendo muito bom ver como nós podemos chegar perto de uma pessoa, trabalhar com ela, gastar tempo na vida dela e assim fazer com que ela também multiplique discípulos. Eu espero você amanhã na continuação desse desafio. Fique com Deus e até a próxima.